Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Antes de começarmos, eu queria me desculpar porque ontem não gravamos aqui o projeto 15 minutos, quanto Gotas do Evangelho, por motivos alheios à nossa vontade. Mas hoje cá estamos. Estamos na introdução e agradecemos aos companheiros que deram feedback dizendo que o som com o microfone mais perto de mim, não é? Está melhor na gravação. Então, obrigada. Estamos aqui na introdução, continuamos no item 6, que são aqueles pontos que trazem, que representam o resumo, não é? Da doutrina espírita. Vejamos então, nós que estamos aqui já a uma página e meia quase do final do item 6. Vamos ver então. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. E essa simpatia não quer dizer simpatia, você é tão simpático, não. Simpatia é afinidade. Portanto, a pessoa pode ser bem antipática, pode ter um espírito que se simpatize, se afinize com toda aquela antipatia e então um antipático vai atrair o outro antipático. Então, os semelhantes se atraem, né? Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Que aqui vamos lembrar que há um tempo onde se evocavam os espíritos nas reuniões mediúnicas. E hoje, como é feito? São feitas evocações? Não. Hoje, mesmo aquelas reuniões que tem em cima da mesa os livros com o nome das pessoas a serem beneficiadas na reunião, eles não são evocados. Não se pega o caderno assim, agora vamos evocar aqui o companheiro tal. Nada disso. Ou o espírito que esteja ligado ao companheiro tal encarnado. Nada disso é feito. O caderninho, quando existe na reunião, ele fica lá fechadinho em cima da mesa. Na reunião se trabalham os espíritos que são trazidos pela equipe espiritual da casa espírita. Vamos imaginar que naquele caderninho tem o nome de uma pessoa para ser ajudada. Vamos imaginar lá alguém que desencarnou numa situação complicada e se coloca lá o nomezinho da pessoa e naquela reunião não tem um médium que esteja fluidicamente mais afinizado com aquele tipo de caso. E lá do outro lado da cidade, do outro lado do país, até mesmo em outro país, um outro médium vai receber o trabalho daquele caso. Então, não tem que ser só com os médiuns daquela reunião. Né? Então, nós vemos limites de casa espírita para casa espírita, mas todas as casas espíritas, não vamos esquecer lá de Nosso Lar, exemplificando, claro, que fica em cima da cidade do Rio de Janeiro. Então, todos os espíritos que estão ali trabalhando naquela região têm a colônia daquela cidade, no caso Nosso Lar, que centraliza ali os atendimentos em várias equipes e subequipes, que o trabalho sempre é muito grande, não é? E nós caprichamos, nós sabemos dar trabalho. Então, não há essas fronteiras, é o médium da casa tal, então não recebe espírito que vai
na outra casa lá. Não, não é nada assim. Tá? Os espíritos não trabalham dessa forma, né? Eles buscam sempre o melhor atendimento possível e muitas vezes um determinado espírito vai ter um atendimento disso que acabamos de dizer. Vamos lembrar aqui, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, nós temos os suicidas do livro, estavam numa colônia para suicidas que ficava no espaço espiritual, vamos dizer assim, de Portugal e não do Brasil. No entanto, eles não tinham médiuns, vamos dizer assim, né? Não tinham médiuns para fazer os atendimentos do jeito que era necessário ser feito. Então, eles saíram à busca e acabaram selecionando o Brasil, até porque, à época pelo menos, não é? E acredito que ainda é assim, é onde tem o maior número de médiuns. E ali eles encontraram a cidade mais afastada, não é? Onde eles foram durante a noite, conversaram com os mentores dos médiuns e resolveram então que seria aquela casa ali que iria receber um grupo de suicidas para atendimento. Aí eles voltaram para Portugal e trouxeram os espíritos que ficaram junto com os seus cuidadores nos arredores da cidade, num acampamento, para não atrapalhar com suas vibrações pesadas os encarnados. Ficaram 2 meses acampados nos arredores da cidade, a qual vamos encontrar a casa espírita que os atendeu. Vieram lá de Portugal para serem atendidos no Brasil. Vejamos então, continuando aqui. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. Vamos lembrar que naquele tempo os espíritos vinham dar instruções. Então, o desejo de se instruir era um objetivo nobre do grupo. Eles não estavam ali para saber, eu vou casar com quem? Quem vai ser meu futuro marido? Eu esqueci onde eu botei minha gargantilha. Onde está minha gargantilha? Onde eu deixei ela cair? Aí não dá para levar a sério, né? Quer dizer, não dá para atrair espíritos sérios, porque espíritos que se afinizam com esse tipo de objetivo de comunicação e muitas vezes é prato cheio para mistificador, né? Vou casar, vai casar, ele vai ser rico, poderoso, apaixonadíssimo por você. E aí eles riem, né? Zombeteiros, brincalhões, mas não aquele brincalhão bacana, né? Porque, tipo assim, eu estou brincando e você está brincando comigo e é uma brincadeira. Não, eles estão brincando e a pessoa está achando que estão falando a verdade. Então, aí eles estão, assim, se divertindo à custa lá do encarnado sem noção. Então, os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. A presença deles afasta os espíritos inferiores. Então, a luz afasta as sombras. Os espíritos superiores afastam esses espíritos inferiores. Quando eles vêm para perturbar ou para fazer como se o espaço fosse deles. Vamos lá naquela reunião fazer acontecer. Mas a reunião, se for séria, não está acontecendo ao léu. Ela é guardada pelos bons espíritos, não é? A presença deles, dos bons espíritos, afasta os espíritos inferiores,
que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre as pessoas frívolas, ou seja, fúteis, ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte onde encontrem maus instintos. Né? Vamos imaginar que alguém está lá e fala assim, seja uma mesa girante numa cova de ladrões, ou seja, é uma figura de linguagem, num espaço onde tenham pessoas com péssimas intenções de roubar ou de fazer assim coisas, e aí querem tirar lá informações, se a casa é bem guardada, se não é, onde estão as joias, coisas assim, bizarras. Então, ali nesse tipo de reunião não vai ter nenhum bom espírito, não é? Então estão simplesmente querendo isto e a providência divina deixa que a sua vontade seja soberana. Se querem isto, então é isto que vão ter. Serem secundados por espíritos do mesmo naipe que eles. Do mesmo tipo, né? A presença deles, dos bons espíritos, afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte, isso nós lemos, desculpe, onde encontrem maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, nesses casos onde não tem bons espíritos, porque é extremamente frívola ou mal intencionada a reunião, deles só se devem esperar, dos espíritos inferiores que estão ali presentes, porque foram atraídos pela afinidade com aqueles que estão promovendo a reunião, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Então, espíritos que chegam muito pomposos, mas que jogam um contra o outro. Que mentor é esse que joga um contra o outro? Mas de mentor não tenha nada, né? Nós temos que ficar muito atentos. Eu já vi em reunião mediúnica um pseudo-mentor chegar e jogar uns contra os outros dentro da reunião. Cristina, dá um exemplo, por exemplo, como é que isso aconteceu? Vou dizer, acho que já disse isso em outra ocasião. O espírito chega com um tom pomposo, como se fosse um trabalhador da casa, e começa a falar daqueles que se atrasaram para o trabalho e que não chegaram a tempo para o trabalho mediúnico. Começa então a desfazer deles, começa a falar, porque há uma invigilância muito grande da parte de alguns dos participantes desta reunião. Ponto 1. Primeiro, falamos mal de quem não está presente, não é? Segundo, quem está presente, então, se sente o quê? Não satisfeito, além de falar mal dos que não conseguiram estar ali, como botando todos no mesmo balaio, tipo assim, não foram vigilantes, não estão sendo disciplinados. Todos, ninguém pode ter passado mal na hora que saiu, alguma coisa pode ter um imprevisto, acontece. Então, botou todo mundo como irresponsáveis. E aí começou a enaltecer os presentes. Olha, dividir para conquistar. Os romanos faziam já isso, milhares de anos atrás. E ainda se vê muito disso por aí. Divide-se, joga-se um contra o outro, enaltece-se um. Então, olha,
é necessário que nós destaquemos neste momento a seriedade dos companheiros que se encontram presentes ao trabalho. Isto sim é importante porque a equipe espiritual conta com trabalhadores, com os amigos. Pronto, eles já estão lá se sentindo, a vaidade começa a tomar. E na próxima reunião, como é que vai ser o clima? Fraterno? Ou aqueles que foram exaltados vão estar olhando meio com desdém, tipo assim, se não com desdém, com piedade, pobre. Não tem disciplina para o trabalho. O Espírito disse isso, da equipe espiritual. Então, temos que tomar muito cuidado, porque até dentro das casas espíritas isso pode acontecer. Mas os bons espíritos não vão deixar. Por que não vão deixar? Eles contam com o nosso discernimento. Eles contam com o nosso discernimento. Contam com o nosso estudo, que estejamos estudando, que estejamos refletindo e não simplesmente estudando para dizer a questão número tal fala sobre isso. Tá aí na prática. E na prática é bacana, facilita, com certeza, saber onde encontrar uma determinada questão, um determinado assunto. Mas é importante saber discernir, saber pegar o conhecimento e colocá-lo na situação. E vamos parar por aqui. Aqui. Então, amanhã voltamos em distinguir os bons dos maus espíritos. Continuamos, né? É bem interessante que até na sequência dos assuntos, Kardec mostra o seu brilhantismo. Muito bem, queridos amigos, passamos um pouco dos 15 minutos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.